Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR, o Papo DR que acontece quinzenalmente às 20h38 aqui no Instagram da Dias Rosa. Hoje vamos falar com o professor Fernando Sampaio, daqui a pouco vai estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, vai aproveitando aí, vai chamando o seu amigo, vai chamando seu colega, me sinaliza aí se estão conseguindo me escutar bem. Cleiton, professor Fernando Sampaio já está aqui conosco. Hoje vamos falar sobre E-Social, FDRINF, DCTF Web e Perdecomp Web. O que é que você precisa saber para poder fazer o fechamento correto dessas declarações? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Como você sabe, esse programa que acontece quinzenalmente às 20h38, sempre com temas importantes para você. E hoje vamos falar com o professor Fernando Sampaio. Fernando Sampaio vai conversar com a gente sobre o E-Social, o REINF, DCTF Web, o que é importante para o seu correto fechamento, o que você precisa saber para fechar essas declarações de forma em conformidade com a legislação, para que você não tenha nenhum problema aí com essas declarações no seu dia a dia, certo? Aproveitando, vai chamando aí seu colega, vai chamando aí seu amigo aqui, porque vamos bater um papo com um cara que é fera, o nosso amigo Fernando Sampaio. Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Você me Boa ouve bem? noite, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Estou aqui curtindo mais um dia de home office. É... E aí, pessoal, todo mundo chegando aí, ó. Fabiana Nascimento, Elifa, sejam todos bem-vindos aqui, né? Vamos conversar com o professor Fernando Sampaio, para quem está chegando aqui que é novo. Existe quinzenalmente o nosso Papo DR, que são lives com diversos temas que acontecem às 20h38, horário de Brasília, certo? Eu já estou vendo aqui que tem um pessoal aqui do Acre que está acompanhando a gente, viu, professor Fernando Sampaio? Então lá no De Acre é bom. 18h38, né? Então aqui nós estamos às 20h38, né? Então, sempre no horário de Brasília, então mando um abraço aí para todo mundo. E esse programa acontece quinzenalmente, onde temos diversos temas. E hoje, né, não poderíamos deixar de estar junto com o Fernando Sampaio em falar sobre o E-Social, DCTF Web, esse fechamento, o que é que eu preciso saber para poder fechar e fechar de forma direita, não é só enviar com sucesso não, né? Então, eu sempre começo o Papo DR fazendo a seguinte pergunta. Se apresenta aí para a gente, Fernando. Quem é o Fernando Sampaio? Bom, sou o Fernando, amigo do Rodrigo, né? Já me dá muito currículo dizer que sou seu amigo, né? Eu sou contador, sou professor de pós-graduação, coordeno MBA. Eu atuo com empresas de vários portes e tipos, inclusive também pessoas físicas, a gente despreza a pessoa física, enfim, órgão público, terceiro setor, aonde tem um problema de natureza contábil, a gente costuma atuar, né? Eu estou contente de estar aqui com você, meu amigo. Faz um tempinho que a gente tinha que fazer esse bate-papo, que bom que deu certo, né? Mesmo com todo esse cenário maluco aí. Mas eu sou aquele cara que está disposto a ajudar, né? Através de conhecimento, a gente procura estudar um pouquinho e esse pouquinho a gente passa para os outros amigos aí para vencer as dificuldades, ter um facilitado aí de tantos problemas que nós temos, tantos assuntos, e aí a gente se concentra num grupo de temas aí para ajudar aí as pessoas a prosperarem, a acertarem, a fazerem um trabalho correto. Isso mesmo. Então seja bem-vindo, eu quero te agradecer, Fernando. Mais uma vez, estou precisando fazer um Papo DR também com Carol, certo? Não, mas depois a gente vai marcar aí, né? Mas vamos lá, porque a gente sabe realmente, né, da nossa competência, a competência de estarmos juntos, né? Fernando Sampaio, para quem não conhece, pessoal, ele foi meu professor, tá? Eu tive a honra de ser aluno de Fernando Sampaio, depois me tornei também colega de trabalho junto na BSSP, né? Então, é justamente isso que a gente traz, né, troca de experiências, uma hora é professor, outra hora é aluno, e a gente aprende bastante nesse dia a dia, né? E é bem importante quando a gente fala justamente desse TF Web, FDRINF, a gente sabe que FDRINF mesmo
saiu vários layouts, inclui as retenções todas lá para acabar de if, não inclui, sai nova versão, então fica esse, vamos dizer assim, emaranhado de coisas que a gente precisa realmente saber no nosso dia a dia, né? E como o nosso tema, justamente, Fernando, eu vou te fazer logo a pergunta inicial. Quem quiser fazer perguntas aí, fica à vontade, que eu vou administrando aqui, vou passando para o Fernando. O nosso tema hoje é social, FDRI, FDCTF Web, o que é importante para o correto fechamento. Então, o nosso tema principal é esse. Eu já faço logo a pergunta. O que eu preciso realmente de primeiro saber para poder gerar essas informações aqui? Bom, de outros carnavais, não somente de agora, meu amigo Rodrigo, eu vejo que um dos grandes segredos para você fazer corretamente uma dessas declarações é o conhecimento da sustentação legal. Então, muita gente está chegando agora, principalmente, quer ver uma coisa interessante? Saúde e segurança do trabalho. Está chegando a obrigatoriedade, tem gente que está descobrindo uma série de coisas que nunca imaginava sobre saúde e segurança do trabalho, que isso já está na legislação há muito tempo. Mas, como agora a cobrança, se estão cobrando, eu vou estudar, vou entender. Empresários não têm a menor ideia do que é, os contadores estão aprendendo, até encontrar os parceiros, né, de negócios aí para esse momento da saúde e segurança do trabalho. Então, eu acho que a primeira grande dica é conhecer a legislação. Só que a legislação trabalhista, previdenciária, e a previdenciária tem a faceta trabalhista e as demais facetas, né, que está ligada a faturamento, enfim. Então, conhecer isso de acordo com o rol e carteira de cliente que você tem. É claro que você provavelmente não vai se aprofundar em todos aqueles paranauês previdenciários se você não trabalha com produtor rural, porque tem legislação específica previdenciária para o produtor rural. Tem legislação específica previdenciária para um clube de futebol. E tantas outras situações. Né? Então, o que acaba acontecendo é que a Previdência, principalmente a Previdência, ela traz uma incidência para todo tipo de organização em que haja o trabalho de uma pessoa. E é claro, a gente vai ter os regimes previdenciários próprios, sei lá, nos órgãos públicos, mas isso é uma outra historinha que a gente pode conversar também no futuro próximo. Mas o que vai acontecer? Nós vamos ter que informar sobre aquelas pessoas que trabalham, isso é lá no E-Social. E sobre o que não traz relação de trabalho de pessoa física, mas traz de alguma das facetas previdenciárias, que não eu vou a pessoa física, vai ser lá na EFD-REINF. Né? Então, a gente tem aí um desafio, é um paradigma de mudança mesmo, só que não dá mais para dizer, Rodrigo, é novidade. O social está rolando aí há 10 anos, 11 já. E, negócio novo aí. Não era para ser novidade, por exemplo, essa compreensão da segurança do trabalho. Tá, entendo. É tempo. Não tenho tempo para ver tanta coisa. Está chegando a obrigatoriedade, agora eu vou lá, arregaço as mangas e faço. Só que nós, eu me incluo, é muito do ocidente, do brasileiro. A gente vai cobrar o escanteio, correr e cabecear para fazer o gol. A gente acaba deixando de forma muito atabalhoada, muitas vezes, todas essas nossas demandas. Não houve, não há e não terá preparação da maioria das organizações. Esse é um fato. Tá? Mas aí é muito cômodo culpar a legislação, ou culpar a obrigação acessória, ou ficar colocando lá postagem na internet para o social acabar, etc, etc, etc. Mas as empresas não seguem a regra e a norma legal que está aí há muito tempo. E eu não vou aqui trazer o certo ou errado da legislação. Não. Mas é factual, é legislação. Faça-se e cumpra-se. Você discorda? Você pode recorrer numa instância judicial qualquer se você discorda, como muitas organizações fazem. Mas isso vai me gerar uma série de coisas. Pois é, mas é a preparação. Não dá para negar a lei. Eu não quero ter prolabore. Tem empresário que fala isso. Mas todo mundo que trabalha Hoje numa mesmo eu escutei organização... isso, viu? Hoje mesmo eu escutei isso. Todo mundo que trabalha numa organização tem que receber algum tipo de remuneração. Especialmente os donos que trabalham. Né? Eu não quero ter prolabore, mas está lá fazendo sangria de caixa, retirada de lucro, aquelas discussões que são, né, trabalhistas, previdenciárias e também tributárias e contábeis, muitas vezes. Enfim.
Então a gente vai ter, e aí, Rodrigo, sem muita audácia nesse nosso início, há um pouco de hipocrisia previdenciária e trabalhista em muitas organizações e também com os nossos colegas. Porque eu não posso defender quem faz errado. Porque, enfim, eu não estudei tanto tempo, não fiz juramento, não fiz um bando de coisa, além de todo o meu aparato profissional, pessoas que dependem de mim, etc, etc, para me abraçar no erro de alguém que quer errar. Nesse nosso Brasilzão, a gente tem dois tipos de sonegadores. O quanto mais, o descumpridor da norma tributária, aquele que é o espírito suíno mesmo, quer fazer errado e faz. Mas tem um outro que me preocupa muito, que é o sonegador indireto, que é aquele que jura que está tudo bem, e aí ele é surpreendido com uma cartinha de amor da Receita, e agora da Previdência. Vai participar de uma licitação e chega lá, né, uma notificação de que está faltando o GFIP, que não foi feita pelo nosso colega. É esse tipo de coisa que me preocupa. E o E-Social, e a REINF, e a DCTF Web, e eu sempre vou enfatizar a DCTF Web porque ela é a cereja do bolo, de forma mais contundente, rápida, ágil, as organizações vão ter pendências por conta dessas obrigações acessórias. E é isso que o empresário não entendeu ainda. Mas por quê? Porque, apesar de tudo, Rodrigo, há sim um medinho maior do meio empresarial, dos órgãos de trabalho, especialmente o Ministério do Trabalho, porque é um pouco atuante, é muito olho no lance, chega muito próximo da empresa. Aí agora que a Previdência também está pegando esse ar aí, está ficando mais robusta, a própria Receita também está pegando no pé, com toda a questão da tecnologia, os robozinhos, a inteligência artificial, blá blá blá, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas uma velocidade também muito grande. Uma das questões mais fantásticas que você que está assistindo a gente tem que entender. Houve uma universalização de um modelo de obrigação acessória em que o governo foi genial. Genial. Eu só consigo a obrigação principal, que é pagar o imposto, o tributo, nesse caso a Previdência, se eu declarar a informação corretamente. Isso mais ou menos já existia com o FGTS. Era por isso que causava todo aquele transtorno da conectividade social, do Java, aquela coisa toda. Porque só dava para rolar guia se você vencesse o transtorno daquele sistema encapetado que é a conectividade social. Agora eu vou ter que fazer minha folha corretamente, fechar o e-social bonitinho, para ir lá na DCTF Web pegar a minha guia. Ou eu vou ter que fechar o e-social bonitinho, fechar a REINF bonitinho, porque também tem Paranauê Previdenciário lá. Depois vou ter que juntar esses dois limões e vou fazer a limonada no DCTF Web. Se tiver crédito, eu vou ter que pleitear esse crédito lá na Perdicomp quando não há as compensações automáticas da própria competência. Eu tenho que entender tudo isso. Mas há uma lógica muito contábil de débito e de crédito. E é impressionante quando alguns colegas nossos ainda não compreendem, ou não, nem o E-Social ou a REINF, longe disso, tá? Das obrigações, mas o débito crédito previdenciário. Eu tenho o débito, né, do desconto dos trabalhadores, a parte empresa, terceiros, RAT, aquela parte toda lá da empresa e a folha. Mas eu posso ter meus créditos previdenciários, porque eu sofri uma retenção pela alocação de mão de obra, que ocorre lá na construção civil, que ocorre lá nas empresas que alocam mão de obra em geral. E isso vai ser declarado na REINF. Antigamente a gente ficava lá numa visão muito romântica e contábil de colocar isso na GFIP. Agora a gente já vai fazer um pouquinho diferente, vai fazer um detalhamento maior. Então tem uma preparação. É isso que as pessoas têm que compreender. E é um paradigma, é um modelo. Tá legal a nossa transmissão? Você tá me ouvindo bem? Tá tranquilo, tá Tá? tranquilo. E é bem Então interessante isso, né, Fernando? Tu falando isso, eu lembro muito do seguinte: às vezes a gente tem que pensar, como o senhor mesmo está falando, que essa lógica, essa metodologia, e não que é só mais um botão que eu aperto no meu software que vai gerar informação, né?
E Exato. até Exato. aproveitando isso, tem uma pergunta aqui do Elifas para ti, Fernando. Então faz o Grande seguinte, Elifas lá de Brasília. ó, Fala aí. hoje qual a melhor forma de conferir essas declarações, já que não fica mais no seu computador, vai tudo essa informação direto lá para o SERPRO, para o Fisco. Então qual a melhor forma de conferência nesse sentido? Bom, depende de quem é você nesse hall de conferência, tá? Se você processou a informação, é comumente a empresa de contabilidade, né, que processou a informação, o nascedor disso vão ser nos sistemas da folha de pagamento e no sistema fiscal, né, que os lançamentos tendem a ser lá. E isso é interessante, o que ele faz traz, porque a comunicação com esses sistemas, principalmente o E-Social e a REINF, até porque a DCTF praticamente ela não é alimentada, É, porque praticamente porque é tem uma quase toda a informação tem, vai vir importada para ela, né? tem 10 centavos só de preenchimento dentro dela, que é por causa dos processos administrativos judiciais que você vai ter que, né, digitar lá as coisinhas lá, tá? Dos seus processos, mas isso é muito particular e específico. Mas o nascedor disso tudo são dos sistemas que já existem hoje, que foram adequados para isso. Tem o sistema de folha de pagamento, que passou por zilhões de atualizações, e deve estar passando ainda até o presente momento, e o teu sistema fiscal também. Inclusive naquela briga, né? A REINF é do fiscal, a REINF é do É, setor tributário, da Folha e tal, pacificando essa favela tributária, tá? É do setor fiscal tributário, a REINF, tá? Não é do povo da Folha, tá? Por isso que a REINF foi criada, para segregar, tá? E não estou defendendo nenhum nem outro. A César o que é de César. Cada macaco no seu galho. Caso você tenha as informações, né, segregadas por departamento. Mas sim, voltando para finalizar e dar a resposta ao Elifas, tá? Se você é quem processa a informação, o seu sistema fiscal é o sistema de folha. Tá? Agora, acerca da conferência, a gente tem que compreender que o E-Social e a REINF, eles são espelho à ótica do fisco do que está na nossa folha do fiscal pelos layouts, enfim. Então, a retirada dos arquivos das próprias bases online é possível. Estou falando do download do XML. Agora, é claro, lembrando, Elifas e demais amigos, que nós usamos a certificação digital. Na maioria maciça dos casos. Salvo os casos lá de quem vai usar código de acesso lá, que sabe lá Deus quanto tempo vai durar, lá o pessoal do Simples Nacional MEI, um acesso, um funcionário, as regrinhas lá para certificação para o código de acesso. Mas o que vai acontecer? Na certificação digital há um não repúdio. Eu não posso negar que fui eu que fiz aquilo. Então, a informação, no mínimo, para a conferência é confiável. Ou sujeita a um erro, realmente, para quem lá na consultoria, meu caso, lá na auditoria, a gente vai ter que, de fato, trazer as buscas dessas N sustentações aí para montar aí a nossa conferência, de fato. Tá? É ter acesso aos sistemas de origem, Elifas, tá? Eu acho que é a grande sacada, né, para você fazer aí essas conferências. Porque E-Social e REINF é espelhamento dos nossos sistemas. Agora, é claro, mais desafios. A informação que está integrada na base do cliente, para chegar na base de um prestador de serviço, comumente um empresário contábil, pegar tudo isso para dar certo e mandar para o governo. É muita responsabilidade para assumir cá entre nós. Batata quente para nós contadores. Principalmente se você extrai a informação do seu cliente. A comunicação entre você e seu cliente é algo que deve ser maturado, uma relação que já deve ter se consolidado. Mas muita gente está vivenciando, experimentando esse relacionamento de comunicação agora, por não ter feito isso lá atrás. Tem muito dever de casa que a gente já devia ter entregado para a professora, já deveria ter dado visto, né? Assim, era assim que fazia antes, né? A professora dava o visto no caderno. A gente está cheio de dever de casa em branco no nosso caderno. Muita coisa não foi feita dessa preparação. Agora vamos lá, tá? Com todas as questões atabalhoadas, inclusive do próprio governo, layout, mudança e tudo mais e tal, minha opinião por ter falado muito sobre isso, tá? Em treinamento de 8 horas, 16 horas, eu devo ter sei lá quantas horas aí, centenas de horas. Pelo menos eu já fiz os 250 treinamentos de social. Fora o REINF, enfim, fiz muitos, 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 muitos. Se jogar aí na internet, você busca aí para ver se comprova aqui o que eu estou falando. Enfim, o que eu entendo, Rodrigo? Eu acho que houve uma desacreditação no meio do caminho.
né? O governo exigia, suspendia, aí eu não embarcava naquilo por não acreditar. Uma hora veio. E quando veio, eu quis me satisfazer daquelas situações anteriores. Não, não vai dar certo. Não, esse negócio de associação não vai dar certo. Eu amo a GFIP, eu quero a GFIP só para mim, eu não quero que ela morra. Tem gente que vai ficar órfão de GFIP. Até brinco com as viúvas da GFIP. Tem gente que ama a GFIP. E Já olha que era. esse movimento aconteceu lá quando começou o FD fiscal, né? O SPED fiscal. É, A mesma coisa. mesma Então, coisa, mesma coisa, mesma coisa. Até aquele apego sentimental. A EFD Contribuições é minha, ninguém toca. A gente tem um pouco disso, né? Uma sensação de posse. Né? E vamos lá, né? Há 20 e poucos anos, quase 30 na verdade, o modelo é o mesmo. Quando mexe no modelo, para te ter uma ideia, tá? Eu não vou me expor aqui. Quando mudaram as datas de vencimento da Previdência, foi um bafafá. Lá atrás, lá atrás. Quando vê a exigência da nota fiscal eletrônica, e por aí vai, porque são mudanças operacionais, um modus operandi de trabalho que nós temos, e que essa adequação ela é um pouco custosa, custa tempo, demora para adaptar. Tá? A gente vai ter também o outro fator de convencer o outro lado. Né? Aquele gabrielismo empresarial, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Essa mudança ninguém quer. Tá? Isso é um ponto-chave também. É muito cultural. Mas para a gente não ficar nesses aspectos aqui muito românticos e de passado, porque já foi, agora é arregaçar as mangas e fazer. O que você tem que fazer, meu querido, minha querida, para se dar bem com esses temas? Primeira coisa, você tem que ter o conhecimento de legislação. Isso a gente já falou, feito. Tá? Tenta sempre associar essas N legislações ao que você trabalha hoje na sua carteira. Trabalha com Constituição Civil? Vai ter que ler bastante sobre Previdência na Constituição Civil. A convenção que pode talvez ser complexa lá do Sindicato dos Trabalhadores, né, nos acordos, lá nos instrumentos sindicais em geral, aí da tua região, ou da região do teu cliente, né, porque de repente a tua região não é a mesma do cliente, nesse mundo global que a gente está vivendo hoje, né, trabalhamos de qualquer lugar para pessoas que estão em qualquer lugar. Então, esses pontos de identificação aí, é quase que um diagnóstico. Diagnóstico, como aquele médico, deixa eu ver qual é o teu problema aqui para saber como tratar. Diagnóstico é isso. E muita gente também, infelizmente, não sabe fazer. Né? Você que atua consultoria aí no Sebrae da sua região, eu que atuo aqui também com consultoria, diagnóstico é uma das coisas mais importantes. isso Para mesmo. você não utilizar-se de recursos que não eram necessários para aquele momento. Tempo, inclusive. Pagamento para alguém no serviço, não adiantou. Enfim, é perder dinheiro. Então é interessante o diagnóstico. Agora, é claro, tá? A gente vai ter sucessos e insucessos com isso, Rodrigo. Tem colega que não vai entregar, ou vai entregar aquém do que é a expectativa de uma organização, de uma empresa, e o governo não tem culpa disso. Se a gente for analisar, é uma relação A contra B, para entregar para C. C não tem relação com os problemas de AB. C só quer receber. E aí o empresário não entende que ele vai precisar de profissional qualificado. E o nosso colega contador também não compreende que ele vai precisar, sim, ter uma melhoria na sua relação de serviço para não haver equívoco, inclusive colocarem a culpa nele. Para a gente fechar essa história, eu gosto muito de falar sobre isso, eu estava em Brasília, né, nessas conexões aí de aviões, enfim, demorando pra caramba lá no aeroporto, encontro com um colega contador, aí da região do Nordeste, eu não vou dizer de qual estado, eu vou entregar ele. E aí ele falou assim, pô, Fernandão, beleza? Eu falei, beleza, cara, como é que tá? Como é que estão as coisas? Pô, rapaz, você é social aí, né? Tá tirando o sono da gente. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Não, eu contratei 11 pessoas novas para a empresa. Eu falei, pô, cara, 11 pessoas bacana, estão trabalhando, tá crescendo, hein? Eu não. É dos problemas lá que a gente está tendo, rapaz. Tive que contratar 11 pessoas. Eu falei, peraí. Você contratou 11 novas pessoas para a tua empresa. Tu tá absorvendo o custo do teu cliente? Tu tá de brincadeira comigo, pô. A gente se conhece há muitos anos. A Tu margem tá de tá muito boa sacanagem então, comigo. viu?
A Você margem tá de de sacanagem. mas tá ótima aí, né, Fernando? Então, né? Ele ficou me olhando assim, acho que pensando na bobagem que ele fez. Porque isso é custo do cliente. Ele contratou lá por causa dos cadastros, da folha, por não sei. Pô, isso tudo é gestão empresarial, não é culpa do contador. Só que falta o quê? Justamente esse alinhamento do que é o nosso trabalho e o que é da empresa. Eu acho que esse é uma das grandes interrogações desses temas que a gente está conversando aqui. Não, e bem E interessante, cabe à Fernando. organização contábil, né, ao colaborador, quem é da contabilidade ou quem faz esses fechamentos, e o que é de fato da gestão da empresa. Eu tenho escutado, sabe o que? Muito de nossos colegas, bem assim. Professor, vai começar agora a saúde e segurança do trabalho. E aí, meus colegas disseram que vão mandar, então eu vou ter que mandar também. Você vai trazer mais uma responsabilidade que nós não entendemos de segurança do trabalho. Vamos trazer algo de outra profissão. Olha o risco disso, né? Então são Exato. situações que acabam trazendo isso. E outra, por outro lado também, eu tenho escutado pessoas que trabalham em segurança de saúde do trabalho, nunca viu falar no E-Social e são Não, técnicos de segurança do trabalho. Então, você vê que tem um leque muito grande aí que se pode, né, se trabalhar em sobre, si. sobre, sobre segurança do trabalho, eu vou trazer um ponto de atenção para os nossos amigos, tá? E não é crítica a nenhum outro colega, eu não vou crescer em detrimento de ninguém, tá? Nunca fiz isso na minha vida, não vou fazer agora. O que a nossa vivência está trazendo acerca da segurança do trabalho? Eles sabem muito sobre os procedimentos, os cuidados e o que a segurança do trabalho deve de fato, né, proporcionar lá no ambiente do trabalho. Mas eles não sabem os impactos de penalidade acerca disso, os reflexos fiscais e contábeis acerca de não ter tal coisa, tá? E muitos colegas nossos, tá, de segurança do trabalho não sabem porque não são aproximados a esse lado do custo, né? Não são. Tem outros que são, tá? Não vou generalizar aqui, mas da minha experiência, quando a gente vai conversar, as pessoas não sabem. Por exemplo, vamos ser rápidos aqui, vamos falar de legislação. Vou pegar aqui, consultar meu Google aqui interno. Artigo 145 da IN 971 de 2009, que fala assim: quando o trabalho de alguém alocado num contratante de terceirização de mão de obra, ele foi exercido em ambiente de risco para o terceirizado, ou seja, da contratada, deverá, naquela retenção de 11% da nota fiscal, poderá ter acréscimo de mais 2, 3 ou 4% de adicional de retenção. Eu sou da segurança do trabalho, avaliar você, Rodrigo, no ambiente que é meu, né? Por conta da contratação e tudo mais. Só que essa avaliação minha nunca vai chegar lá na contabilidade, no tributário, não sei lá onde, para dizer que, olha, lá na nota fiscal tem que colocar mais 2% de retenção. Você entendeu? Isso aqui é que tem que aproximar com segurança do trabalho, por exemplo. Porque apesar de eu ser o prestador de serviço e você ser o tomador, a minha segurança do trabalho, prestador, com a tua segurança do trabalho, tomador, tem que conversar. E essa conversa não rola na prática. Às vezes não tem segurança do trabalho nem no prestador nem no tomador. E aí o que a legislação previdenciária diz? Que não interessa aonde o colaborador vai trabalhar. Deverá ser dada a ele condições de segurança. Inclusive, a própria reforma trabalhista trouxe na sua essência também essa pegada. Mas, contratante e contratado não tem isso. Aí o que vai acontecer? O meu colaborador, eu sou o prestador de serviço da empresa que presta serviço, ele vai ficar em ambiente insalubre, vai ficar dodói, vai lá buscar benefício para a Previdência, e a Previdência vai dizer, pô, mas tu tem que te aposentar logo, tu ficar-te exposto a um risco de forma intensa, então você vai ter que ter um tempo de trabalho de recolhimento previdenciário menor que todo mundo, que é o que a gente chama de aposentadoria especial. Só que, ao mesmo tempo, o pessoal da Previdência, a perícia médica, inclusive, vai verificar e vai passar isso para a parte de fiscalização, é assim que funciona, de que nunca houve os adicionais de retenção sobre o trabalho daquele meu trabalhador que está lá em risco no contratante. Ou seja, fiscalização. Não entendeu nada do que eu falei? Nos manuais de fiscalização da Receita, todo ano eles colocam.
a fiscalização por conta da aposentadoria especial, seja no empregador ou seja nas relações entre prestador e tomador. E está lá, são milhões que não são recolhidos para a Previdência. A REINF e o E-Social estão escancarando o que eu acabei de falar. Né? Escancarando mesmo. E aí, se você tem prestador de serviço com tomador, retenção da nota, aquela coisa toda, de repente, o que eu acabei de falar pode ser um impacto que, sem ação de compliance, sem solução que você vai dar, pode trazer um impacto muito grande para a organização. Tem que se preparar também para isso. Entre tantas outras coisas, só para trazer um exemplo aí das N situações. Vão me surgindo as coisas aqui, eu vou falando. Não, e é bem interessante ver, Fernando, quando o senhor fala justamente isso, essa situação, às vezes o pessoal diz, ah, mas eu sou do Simples, não sou punido, né? Aí vem lá o artigo 29 da Lei 123, que diz que um dos motivos de exclusão do Simples Nacional pelo prazo mínimo de 3 anos é justamente não fazer, não dar essa informação, não gerar esses valores da Previdência, né? Então, ó, por um prazo mínimo de 3 anos, né? Então, pessoal que está chegando aqui, nós hoje estamos com o nosso Papo DR com o professor Fernando Sampaio, falando sobre E-Social, DCTF Web, com FD Reinf, quais os pontos principais para fechamento dessas declarações. Então, muito obrigado ao pessoal que está chegando aqui. Então, estou vendo o pessoal do Acre, nossa presidente da FBC também está aqui, né, a Sandra, o pessoal aqui do CRC Ô, Sandra, Sergipe, um grande abraço aí. Sejam todos aqui bem-vindos. Elifas está falando, está passando outra mensagem aqui para a gente, ó. Se o laudo não for capaz de diferenciar doença do trabalho, laboratorial e doença pré-existente, imagine como é que vai ficar a estabilidade desse colaborador para a empresa, porque o laudo não especifica que tipo de doença é, né? Então ele está fazendo uma observação aí até para a gente, né? e aí, essa questão da empresa ser do simples, tudo mais, enfim. A empresa pode ser do simples, mas o trabalho pode ser do complicado. Aí é que está a grande sacada. Eu tive chance de prestar consultoria e fazer um treinamento por uma empresa do Simples Nacional, aquela que está lá, beirando lá, os 3 milhões e pouco ano, tal, tal, tal. Mas é uma pequena fábrica que faz aquele suco de copinho. Sabe o suco de copinho? Aquele de guaranazinho? Né? Só que o processo fabril é cheio de risco. O trabalhador tem que ter as mesmas regras de quem está lá num outro tipo de fábrica. Então não dá para pormenorizar. Pessoal, entende. Não dá para pormenorizar o risco de um trabalhador pelo porte ou faturamento da empresa. Se o risco dele é o mesmo, é o processo que traz o risco. Tá? E aí, se você conversar com qualquer profissional gabaritado de segurança do trabalho, ele vai falar, depende da empresa ser assim, assado, cozido. Tá? Porque segurança do trabalho é segurança do trabalho. Não deixa de ter segurança do trabalho para a empresa ser do simples, entendeu? É até absurdo da gente tentar conceituar isso. Mas é porque esse argumento de ser do simples, de ser simplificado, ele é tão gritante no nosso meio, que aí ele acaba virando um escudo. Eu não quero fazer, eu sou do simples. Não vai rolar, eu sou do simples. Ah, mas o empresário não, sou do simples. Não, nesse caso da segurança do trabalho, muita coisa não se aplica. Entrega de informação pode sim ter essa visão simplificada, né? Enfim, mas tem que lembrar que a gente está falando de vida no trabalho, a gente não está falando de empresa apenas. A pegada é outra com a segurança do trabalho. É por isso que a galera está ficando meio. Enfim, nem sei o que dizer, tá? Mas o pessoal tá ficando bem preocupado com essa segurança do trabalho, tá? Mas tem outras coisas para a gente falar, né? Então, deixa eu lembrei de uma coisa legal, né? Dentro desse escopo aí do que é importante. Tem uma coisa que eu considero fundamental também, Rodrigo. Há uns minutos atrás eu falei sobre débitos créditos. Né? E aí, para você fechar legal o E-Social, você vai ter 2 créditos apenas no E-Social, tá? Que é o salário família e o maternidade. Ok? Esses 2 créditos eles são oriundos do E-Social por conta das questões do trabalho, tá? Lá na REINF, quando você é prestador e sofre a retenção, né, pela alocação da mão de obra, vai vir esse crédito de lá. Então, os créditos de declaração são esses, tá? Pela Previdência. Depois, a gente também vai ter a possibilidade na DCTF-EB de pegar demais créditos, mas que não são oriundos dessas declarações. De repente, é uma base negativa de imposto de renda,
né, para pegar como crédito e bater no débito previdenciário, na chamada compensação cruzada, né? E é muito importante você saber esse levantamento de débitos e créditos para você fazer os levantamentos nas organizações. Por que eu falo sobre isso? A gente está num mundão recente, Rodrigo, de falar muito sobre RT, recuperação tributária, né? Todo É. mundo, né? É impressionante, tá? Aliás, eu vou falar um segredo sobre a recuperação tributária, tá? Se você é bom em apuração, nunca vai ter recuperação tributária na tua carteira, tá? Isso é invenção de quem quer te vender coisa que não existe, tá bom? Segue o jogo. Geralmente eu digo bem assim, ó, só existe recuperação tributária porque foi feita alguma coisa Alguém fora fez na errado. apuração. Porque se tem Ai, meu Deus do apuração, céu. você está tudo correto, você não tem recuperação tributária, né? Chegou uma empresa nacional falando, não, eu queria falar comigo, não, porque a gente tem que fazer uma recuperação da tua carteira de cliente, blá, 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 blá. Eu falei, mas vem cá, quem disse que eu faço errado? Né? Cá entre nós, né? Eu tenho que me garantir no meu trabalho. Né? Nessa hora, enfim, tá? Mas vamos lá. Eu falei sobre isso da recuperação tributária porque a gente vai ter muita recuperação de crédito previdenciário. Vai ter demais e vocês vão. Seria legal gravar esse pedacinho para você assistir isso daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Vai ter muito crédito previdenciário. Porque muita gente ainda não sabe alguns aspectos do crédito previdenciário. Né? Quer ver um caso, né, que vai dar crédito previdenciário por conta de erro? A preponderância, a preponderância dos quinais lá na hora de você montar o risco, o famoso RAT. Muita gente não sabe o que é o KNAI preponderante. É aquele que jogava na GFIP e que agora coloca no social também. Exemplo rápido, tá? Eu tenho, é totalmente aleatório o nosso exemplo, tá? Não vou me apegar na tabela que é o anexo 1 lá da IN 971. Vamos supor que a gente tem uma empresa com 20 pessoas, Rodrigo, trabalhando. E dessas 20 pessoas, 12 estão na atividade A e 8 na atividade B, dentro da mesma empresa. Tá? Então tem mais de um KNAI. O que a legislação previdenciária diz? Que eu vou simular a minha folha de pagamento perante cada KNAI e riscos correspondentes e vai ser preponderante aquele que, né, associa-se ao maior número de trabalhadores. Nesse caso, 12, né, no nosso exemplo. Então, se, por exemplo, eu tenho o KNAI e esse KNAI, onde esses 12 trabalhadores estão, ele é 1% de RAT, e eu tenho um KNAI onde os 8 trabalhadores estão e lá o RAT é 3, eu não vou fazer um RAT 1 e RAT 3, eu vou fazer um RAT 1, que a preponderância é para onde eu tenho mais empregados. Isso está lá no artigo 72 da IN 971, que fala sobre a preponderância, né, do KNAI para efeito do RAT. Por que eu estou falando isso? Porque é um dos trabalhos que eu faço bastante em consultoria previdenciária. Cálculo errado na folha de pagamento. E isso, olha, fazendo uma conta de padaria, Rodrigo, uma conta de boteco, se o RAT era 3 e na verdade era para ser 1, vai dar 2% em cada mês, tá? Se a gente pegar 5 anos, é uma folha e mais um pouco que o cara pagou a maior. Isso Porque se a mesmo. gente pegar 2 vezes 60, a conta de boteco já deu 120. Então já deu uma folha de pagamento e mais um pouco. E tem muito cálculo errado de KNAI preponderante. Ponto de alerta para vocês. Mas lembra que nós tínhamos 12 e 8? E se eu tiver 10 e 10? 10 no KNAI A e 10 no KNAI B. O KNAI B é 3% de RAT e o KNAI A, né, é 1%. Qual que vai ser, então, o nosso KNAI? Vai ser o KNAI de maior risco. Aí, nesse caso, é 3% para todo mundo. Olha como é interessante. Eu vou dar uma dica muito legal que empresário me deu. Fernando, vem cá, vem cá, vem cá. Aí deu 10-10, sabe? Empatou 10-10, né? Ia dar 3% o risco. Se eu contratar mais um vendedor, eu vou ficar 11-10. Eu fico com um RAT 1. Olha que interessante. É o raciocínio semelhante
a mudança do fator R quando você investe no Prolabore do sócio lá no Simples Nacional. Acho que eu não falei grego não, né? Lembra? Do fator R, o cálculo previdenciário, né, que a gente vai fazer aquele cálculo lá para dar o 0,28, o custo previdenciário da empresa do Simples é considerado para, né, aumentar o denominador. E Isso. como muita empresa no Simples Nacional não define Prolabore, uma das alternativas de subir para dar 0,28 é brincar de Prolabore. Aí você consegue deixar sua empresa do Simples Nacional, em vez daquele fator, né, mais pesado para ir lá para o anexo 5, enfim, felicidade. É muito parecido o cálculo. Assim como também é muito parecido o cálculo para você vencer na desoneração da folha. Resumo e concluindo, estimulando o trabalho, sempre a tendência de você se dar bem. E aí, se você for pegar, poxa, a minha folha de pagamento com mais 2% mês, ou eu contratar um punhado de trabalhadores que muitas vezes eu preciso, aí eu não entendo como algumas empresas, às vezes, não fazem esse estudo. Eu falo para um cliente meu, olha, se tu for demitir alguém, fala comigo antes, para a gente ver como é que vai ficar aqui o teu cálculo. Porque ele tem a preponderância. Ele tem que fazer essa análise, eu tenho que simular todo mês. Está lá na legislação, eu tenho que analisar mensalmente qual é o teu KNAI preponderante para efeito do RAT. E isso faz toda a diferença. Imagina, por exemplo, uma folha de 800 mil de base de remuneração. Tira 3%. Para você ver quanto dá. É uma grana. Só aí são 2.400 mês. E já é o salário de alguém. Ó, contrata um cai. É legal esse tipo de análise para você fazer sim um planejamento previdenciário. Por que eu estou falando sobre isso? Para estimular vocês a estudarem a legislação. Aí isso vai transformar você numa pessoa imbatível para operação, social, lá, 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 e ainda poder corrigir problemas que algumas empresas têm. Resumindo, só felicidade, porque você vai ganhar nas duas pontas, fazendo assessoria, fazendo consultoria. E eu também interessante nisso, viu, Fernando? Eu estava escutando de um colega próximo da saúde e segurança do trabalho, só não, eu estou querendo fazer, tá, mas eu quero pegar poucos clientes em si. Por quê? Porque eu quero trabalhar em auditoria de segurança do trabalho, porque eu sei que vai ter mais na frente muito problema referente a isso. Então eu quero pouco cliente para executar, porque eu quero mais cliente para poder fazer justamente a auditoria. Então a consultoria, a auditoria, né, como essa premissa mesmo que o senhor colocou logo no início, né? A gente precisa primeiro entender a lógica, entender a legislação. Quando a gente entende isso, a gente começa a andar. Eu lembro muito que teve uma época que eu estava ministrando os treinamentos sobre FDRI e tal, mas muito com o foco de que, o que é que eu preciso fazer na minha empresa contábil para atender essa declaração. Então, o foco não era o foco de isso vai, isso, aquilo vai. O foco que eu fiz muito isso lá no Tocantins, lá no CRC de Rondônia, de como eu, empresário contábil, quais estratégias eu preciso ter com minha equipe, com minha assessoria, com meus clientes, com os meus terceirizados, para que esse processo rode. Então, só pura o quê? Gestão. E porque esses programas são nada mais do que o quê? Pura gestão. A gente acaba sofrendo hoje por quê? Porque não teve a gestão. E às vezes o empresário acha que contratando o contador está levando o gestor e o psicólogo junto, né? E o confidente, né? Vou responder aqui o Maurício, que ele colocou a pergunta. A Previdência não calcula o RAT, FAP manda para a empresa. Maurício, o FAP ele é determinado com base num handicap, num desempenho da organização, tá? Que você construiu lá naquele site. Mas você pode discordar do FAP, viu? Já o RAT, ele é definido com base numa tabela. Quando você tem mais de um KNAI, você tem que fazer a preponderância desses teus KNAIs. No exemplo que eu trouxe, tá? Pode ser que você tenha 4, 5, 6 KNAIs. Se todos forem do mesmo percentual, aí não tem o que fazer, né? Porque realmente... Mas quando eu tenho KNAIs que são, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela é comercial e é de serviços. Eu posso ter o KNAI de comércio mais baixo e o KNAI de serviço mais alto. Eu tenho que fazer essa análise da preponderância, que foi o que eu disse, tá? Isso você encontra lá no artigo 72 da IN 971. Dá uma olhadinha. Tá? Porque muita gente realmente, e eu concordo até com a tua visão, tá? Isso já é dado para a empresa que tem só um KNAI. Aí, dito e feito.
Mas não esqueçam que, de tempos em tempos, faz um tempinho que não, mas de vez em quando essas tabelas se modificam. A tabela do RAT, por exemplo, o anexo 1 da IN 971, sofreu uma modificação em 2019. E muito RAT que era 3 foi 2, muito RAT que era 1 passou para 2, teve umas confusões lá. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Tá, Maurício, beleza? Eu lembrei de uma outra coisa, cara. Posso falar? Pode sim, fica à vontade. Vamos lá. Da REINF, tá? Você falou muito da declaração em si, mas aí vamos para a parte antes da declaração. Sabe qual que é o problema muitas vezes com esses cálculos, etc. Enfim, é que nós que atuamos no processamento, nós chegamos atrasados no jogo. Como assim? A empresa lá faturou, emitiu a nota, etc, 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 e a gente fica sabendo muito tempo depois do que aconteceu. Depois E que por que eu pagou, estou que a falando gente já isso? sabe. Ih, rapaz, dá problema. Porque tem um ponto acerca disso. Com previdência, a nota fiscal é a regra, junto com o contrato. Aí a nota está emitida errada, meu Deus do céu, já foi. Né? E aí a gente tem que lembrar que passa a ser um processo pela organização. Né? Eu presto um serviço para alguém, e aí vai lá passar pelo financeiro, contas a pagar, etc, etc, etc. Depois de tudo isso, quando o valor líquido e certo, nem sei se está certo, foi pago, é que eu vou ter conhecimento da emissão desse documento do serviço prestado. Eu fico igual o zagueiro do meu Paysandu, cara, em 2021, tá? Só tô chegando atrasado na jogada, Rodrigo. Tá? Zagueiro ruim. Eu sou zagueiro ruim. Eu sempre faço essa analogia do zagueiro ruim. Nós não podemos ser zagueiros ruins nesse processo. Nós devemos chegar mais próximos da jogada, mais próximos do jogo. Olha como seria interessante, por exemplo, e isso serve também para a parte do PIS, COFINS, ICMS, ISS, seja lá qual for, tá? Tudo que está vinculado a um documento fiscal. Não seria mais interessante, na hora da emissão de um documento, você que está aí do outro lado ser consultado para dar um axé e dizer essa nota está certa, antes dela ser emitida? Bem interessante, Fernando, falando sobre isso. Quando eu trabalhei em uma determinada empresa, o que foi que nós criamos lá como procedimento interno? Antes de se confeccionar qualquer contrato, primeiro passa pelo setor fiscal e pelo departamento pessoal para dizer se tem ou não retenção aquele tipo de serviço. Só isso. A gente dizia, Pronto. a gente fazia um checklist, dizia, vai ter retenção de imposto de renda, INSS, o que fosse, passava essa Ótimo. informação para o setor confeccionar o contrato e quando chegava a nota no financeiro, já estava lá no seu sistema dizendo esse serviço tem retenção disso, porque passou primeiro por nós que somos especialistas nesse tema. A pessoa lá do financeiro está preocupada só com pagar, mas já está lá no sistema dizendo que aquele serviço tem que ter aquela retenção. Em consultoria e auditoria, eu fiz muito argumento com o financeiro. Chegava lá para o financeiro para fazer qualquer arguição, né? Ou por que você pagou isso daí? Mandaram pagar, eu paguei. E ponto final. Né? Só que Mas é estava assim errado. mesmo. Tá? E aí o que acontece? Pagamento errado, tá? Seja para mais ou para menos, para mais, uma perde compra e deve resolver. Para menos é juros e multa, que a tendência é já ter passado os vencimentos. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado acerca do processo. Ficar mais olhando no lance. Ah, Fernando, mas o cliente só manda final do mês. Tenta mudar um pouco o processo. Tenta fazer com que essa coleta seja semanal ou quinzenal. Ah, Fernando, mas eu vou fazer isso com todos os meus clientes? Não sei. Então faz assim, ó. Comemore as pequenas vitórias. Faz isso com o teu cliente mais organizadinho, só para você ver se vai dar certo. Porque às vezes a gente quer fazer também um pavão, um negócio muito grandão, aí se frustra e aí acaba não fazendo nada. Né? Perde fôlego. Para ganhar fôlego, faça com o seu melhor cliente um novo processo. Aí você experimenta, testa, amadurece aquilo, vê onde pode melhorar. Aí tu já passa para um outro, para um outro. Quando você vê, foi para tua carteira toda. Não precisa transformar tudo, superdimensionar tudo num grande pandemônio. Vai devagarzinho, tá? No teu ritmo, para melhorar o processo, para melhorar a qualidade do teu trabalho. É isso que a gente fala muito lá na BSSP, pelos nossos MBAs. Eu falo muito nos treinamentos também. Treinamento que a gente vai ter, eu vou falar muito sobre isso. De como tu pode melhorar o teu trabalho, pegando essas obrigações acessórias, toda essa parafernália que a gente vai ver, e usando também a teu favor, para a melhoria do teu trabalho e até para o relacionamento que você tem com o seu cliente. Dá para fazer.
tá? Só que, é claro, tem uma preparação para isso. Antes para Isso isso, né? mesmo. Para você ir para a ação, tá? Até aproveitando, Fernando, você mesmo chegou a comentar aí agora o treinamento que nós vamos ter, né? Então, pessoal, no dia 26 agora de janeiro, nós vamos ter um treinamento com o Fernando Sampaio, que vai ser prática e fechamento do E-Social, FDRINF, DCTF Web e Perdecomp Web. Fernando, fala um pouquinho como é que vai ser esse treinamento aí pra gente. Porque tá aqui o nome, curso prático, né? Então explica aí um É, pouco como é que vai. Já não é a primeira vez que o senhor faz esse treinamento aqui conosco, então não, não. a gente sabe justamente, o pessoal fica doido, tudo perguntando quando é que vai ter outra turma, então explica aí pra gente como é que vai ser. Muita gente fala que ou eu sou corajoso, ou algum outro adjetivo aí quando eu ofertei, eu montei esse programa. É o que acontece, a gente vai no que interessa, direto ao ponto. Então, a gente vai olhar a estrutura do social de cabo a rabo. Visão prática, a gente vai lá para portal, vai para sistema de folha, tá? Eu uso vários plays no dia. E a gente vai ver do ponto a ponto o que é importante. Por exemplo, o simples concomitante, quanto é a desoneração da folha, a situação do produtor rural, os casos de trabalhadores de situação mais específica, como esses que estão sujeitos a risco. Isso tudo afeta a tua folha de pagamento de uma forma absurda. E o E-Social tem configuração específica para isso. Então a gente vai conversar sobre, para que fique tudo muito bem redondinho para você entregar um E-Social de qualidade. Inclusive preparando, né, o que talvez tenha ficado para trás, não tenha sido resolvido ainda. Né? Algumas dicas também com o teu cliente, com a questão dos documentos, falo de calendário, e um calendário não é cronograma do E-Social. É uma sugestão que eu trago aí para gestão dessa obrigação acessória que é complexa. Ela é grande. Você entregou o social desse período, já começou o outro, nem dá para respirar. Então a gente vai conversar muito sobre essa ferramenta. Aí pega lá mais ou menos um terço do treinamento é social. Tá? Ele é maiorzinho, ele é mais chatinho. Na Reinf, a gente vai fazer um dissecar de sapo. Eu vou pegar a Reinf, um sapão, a gente vai abrir o bucho do sapo e vamos ver ele de cabo a rabo. Dá tempo. A gente vai ver as questões do tomador, do prestador, inclusive com a sustentação da legislação, a parte específica dos clubes de futebol, caso você trabalhe com eles, a situação do produtor rural, com seus dois eventos específicos, o da comercialização e agora da aquisição, né, que veio herdado lá do social, aí também a desoneração da folha. Aí, tanto para a social quanto para a Reinf, a gente vai ver a situação do fechamento, abre, fecha, tem que corrigir, deu errado o cálculo, né? O abrir e fechar dessas declarações, que muita gente também tem um pouquinho de dúvidas acerca disso, bem como quando é que tem que mandar o sem movimento, etc, etc. Essas coisas a gente vai ver tudinho também no treinamento, tá? Depois de tudo isso, fechou a social, fechou a Reinf, a gente vai lá para a DCTF Web. A DCTF Web é a fina flor do treinamento. A gente vai ver lá toda bonitinha, montadinha, tá? E vai trazer os macetes da DCTF Web. Já vou adiantar um. DCTF Web que você precise mexer, pegar perde comp, puxar saldo, etc. Só DCTF Web retificadora. Na original não rola. O governo quer que você confesse o débito primeiro, original, para depois você pleitear os valores de diminuição. Caso os teus valores de diminuição, vindo de perde compra, sei lá da onde, eles caiam, o governo no homologue, volta à declaração original. Os caras foram fantásticos fazendo isso. E aí a gente também vai, por conta disso, passear na Perdicomp, para ver os cenários em que a Perdicomp tem essa influência aí na questão do E-Social, da Reinf, da própria DCTF Web. A gente vai entrar na Perdicomp, vai visualizar as operações, vai ver que a Perdicomp puxa automaticamente informações tanto do E-Social quanto da Reinf, desde que já seja no cronograma de quem já estava obrigado ao fechamento da folha e também a própria DCTF Web, né, já no social, enfim. Aí a gente vai pegar esse pacote todo e aí no final eu faço todo esse overview para você. Olha, é aqui que dá problema, é aqui que dá problema, comumente é aqui que tem a retificação, é aqui que faz a correção. Um treinamento muito dinâmico, passa voando às 8 horas, sem pressa, com velocidade, mas sem pressa, que eu não tenho pressa. Você vai veloz o treinamento. A gente já vê tudo bem, respondendo as dúvidas que vocês tenham, falando muito das legislações. Então, é um treinamento muito gostoso. Quem já fez esse treinamento gosta muito, porque ele vai trazer uma visão legal aí para você fazer um bom fechamento. É isso mesmo. Até aproveitando, viu, Fernando? Deixa eu só tirar aqui, da mesma forma que o senhor falou aí no final, olha, o treinamento passa voando, mas com calma. Também nossa live passou voando, já tem mais de uma hora que a gente está aqui, certo? Conversando.
E sempre aqui no final eu peço para a gente tirar a foto. Então você que está aí, eu desativei os comentários para que vocês possam também tirar a foto aí. Marca o professor Fernando, marca a gente Dias Rosa. Vou tirar a foto aqui, viu, Fernando? Uhum. Pronto, deixa eu só Tentei, voltar. tentei abrir meus olhos aqui, mas eu não consegui. É, voltei aqui com os comentários. Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês, agradecer a você, Fernando, por ter aceito esse convite de estar aqui conosco na Dias Rosa, né, estar aqui na nossa live, estar com o nosso treinamento também. E aqueles que se interessarem no treinamento, faz a inscrição aí no site Dias Rosa, manda mensagem aí no direct aí pra gente, a gente vai comentando aí e tal. Lembrando que o treinamento é agora dia 26, das 18h30 até as 18 horas, então é um treinamento intenso, vamos ter justamente muita informação e muitas dicas para vocês. Então, Fernando, eu quero te agradecer também e dizer assim, vou deixar contigo para poder fazer as suas considerações finais e desde já agradeço profundamente e gratidão por ter aceito o nosso convite aqui. E vocês que estão sempre conosco, o Papo DR acontece quinzenalmente, né, sempre com temas diferentes, aí às 20h38 dia de segunda-feira e às quintas-feiras também quinzenalmente sai o nosso Hora DR, que são vídeos que saem no nosso canal de YouTube, certo? O treinamento vai, o pessoal o Maurício está perguntando quando é que vai ser o treinamento. O treinamento vai ser no dia 26 agora de janeiro, totalmente online, remoto para vocês, certo? Então, Fernando, fique aí à vontade. Bom, agradecer você, meu amigo. A gente tem uma parceria já longa, já, né? Bacana, o sentimento e o carinho por você sempre muito grande. Chamou, a gente está à disposição. Quero agradecer você que pegou um pouquinho do seu tempo aí, né, para conversar conosco aqui, 9h e pouquinho da noite. Que bom, obrigado, né? Que bom que você ficou até o final, sinal de que o conteúdo talvez tenha relevância para você. E dizer para você que a gente vive uma fase de vencer desafios. E eles não vão deixar de aparecer. Mas o que acontece é que você não pode deixar esses desafios se acumularem. Senão o desafio transforma-se para você em desespero. Né? Como muitos colegas estão desesperados agora. Meu Deus, eu não consigo, eu não estou mandando e tal. Então, vai vencendo esses desafios e uma única forma de vencê-los é com conhecimento. Não tem outro jeito. Tá? Então, você pode fazer o treinamento, você pode buscar conteúdo lá nas demais mídias, com outros colegas, mas o importante é você estar estudando. Estar sempre com conhecimento. Ok, então muito obrigado mesmo. Grande abraço aí para todo mundo. Grande abraço para vocês, pessoal. E até a próxima. Esperamos vocês aí também no nosso treinamento. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.